tem algum tipo de produto ou serviço que você já viu que não funciona para se tornar uma franqueadora? Tem muita gente que entra no varejo pensando que é abrir uma franquia, cruzar os braços ali e vou faturar. E não é. Isso aí é um erro grave que as pessoas Gravíssimo. cometem. Então, Se existe uma crise no Brasil que só aumenta, é a crise de mão de obra. quando a gente está falando de uma franqueadora de produto, pelo menos sobre o produto ela tem controle total da qualidade dele. Quando a gente está falando de uma franqueadora de serviços, ela está emprestando o nome dela, mas ela não tem controle do que está sendo feito ali. Mas se eu estou querendo atingir o maior faturamento dali, eu preciso ter uma loja da mesma disparidade. A minha loja tem que parecer tão grande quanto a dele. Eu já vendi franquia para jovens, rapazes de 20 e poucos anos que explodiram. Eu já vendi franquia para ex-executivo que patinou. Tem gente que tem visão e perfil para ser dono de negócio próprio. Ter o controle de tudo, tá na mão de tudo, decidir sobre tudo, querer mudar a rota a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Esse perfil vai tudo bem no negócio próprio. No franchising, ele apanha ou nem deveria entrar. Eu falo que a gente já estragou o marketing multinível, né? A gente já estragou o coaching e a gente tem algumas pessoas querendo estragar o franchise, mas não vão conseguir. Mas e as pessoas que investiram um sonho, que investiram um tempo e que agora estão quebradas? Como é que faz? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Growcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu adoro com um grande amigo meu, que é expansão de franquias. Você que é empresário, que tem a sua empresa, eu tenho certeza que em algum momento você já pensou, e se a gente virasse franquia? Será que é negócio? Será que não é negócio? Então hoje eu trouxe um especialista para falar sobre isso. Então seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Prazer estar aqui falando com você. Obrigado mesmo. E, Fábio, eu vou deixar você um pouco mais à vontade para você se apresentar, para falar sobre a sua empresa, sobre a guerra e expansão de franquias, né? Mas eu acho que melhor do que eu, você vai falar um pouquinho sobre o que você faz, como que a empresa trabalha. Legal, obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Muito bom a gente estar aqui. Eu lembro da primeira vez que a gente se conheceu, do primeiro almoço que a gente teve. Eu sabia que você construiria tudo isso e você está construindo um projeto muito legal. Parabéns pelo teu projeto, viu? Muito bacana mesmo. Obrigado. Bom, meu trabalho, o que é, né? Eu sempre costumo dizer, Guilherme, que se for para definir o que eu sou um vendedor, né? E eu sou um vendedor diferente um pouco da maioria. Eu não comecei vendedor. Na verdade, minha formação é administração de empresas. Eu comecei trabalhando em empresas na parte administrativa. Trabalhei na Unimed Rio Preto aqui. Trabalhei no Expresso Itamaraty, isso há muito tempo atrás. Vamos falar mais de 20 anos aí. E depois que eu saí da Unimed, que eu comecei um pouco mais o trabalho na área comercial. Eu tive uma experiência numa multinacional, uma empresa que atendia muito RH para venda de sistemas, de cartão benefício na época. E foi a minha grande escola, né? E aí foi onde eu aprendi a vender. Então, eu faço vendas de serviço há mais de 20 anos. Né? Então, dentro desse período todo, a gente foi desenvolvendo várias coisas. E o franchising eu estou mais ou menos há 12, 13 anos, que foi quando eu iniciei no franchising. E hoje nós temos uma empresa de expansão de franquias. Já estou há 4 anos que a gente montou esse negócio. Minha última oportunidade dentro de uma franqueadora foi no Mercadão dos Óculos e no Grupo Movedu, que eu passei por um tempo lá, você conhece bem lá, Microlins e tudo mais. E aí depois a gente falou, não, acho que eu tenho um modelo aqui que eu consigo explorar melhor, fazer a expansão de grandes marcas. E é isso que a gente está fazendo hoje. Nós temos marcas que estão com a gente há mais de 3 anos. Né? Vai dar para a gente discorrer um pouquinho aqui, mas a gente trabalha um pouco diferente. Temos um trabalho home office, temos um trabalho diferenciado para auxiliar a marca a fazer a sua expansão de forma qualificada e tudo mais. Vou querer saber mais detalhes sobre isso. E só antes da gente entrar nos detalhes do que vocês podem oferecer para as empresas e qual é o momento de uma empresa se tornar franquia, ou principalmente, que eu considero que qual é o momento que ela não deve se tornar franquia, né? Que é onde faz errar. A gente vai falar sobre a T-Flow, que é a nossa parceira aqui no Growcast. A T-Flow, marca de moda masculina, atende em todo o Brasil, tem franquia, a T-Flow é franquia, está em todo o Brasil. Inclusive, pessoal, se você é empresário e quer ter o seu próprio negócio e não sabe por onde começar, a T-Flow pode ser uma excelente oportunidade para você. Nesse QR Code que está aparecendo aqui embaixo agora, se você apontar seu celular, pede a câmera do seu celular, pede para falar com um time de expansão, que eles vão apresentar qual que é o modelo de negócios da T-Flow. E eu tenho certeza que você pode ter aí a oportunidade de ter a empresa dos seus sonhos com todo o suporte que uma franqueadora de excelência pode oferecer para você. E também, nesse mesmo QR Code que está aparecendo aqui, você apontando a câmera do seu celular, você vai falar com o time da loja T-Flow aqui de São José do Rio Preto, loja localizada no Shopping Iguatemi. Você tem o cupom GROW15 e você vai ter 15% de desconto em qualquer compra que você fizer
lá na T-Flow. Então, aproveite. Eu fui lá no sábado. A coleção nova tá incrível, tanto da parte de moda, de roupa, quanto os sapatos. Chegou coleção nova de sapato. Tá fenomenal. Vale muito a pena. E aí, claro que tem presente pro nosso convidado. Olha aí. Presente da T-Flow pro Obrigado. Fábio. O Fábio também já fez alguns trabalhos ali com o Luan na T-Flow, né? Mandar um abraço pros meninos lá, gosto muito deles. Eu até tava pensando aqui enquanto você falava, eu acho que eu devo ter 80% do meu guarda-roupa deve ser T-Flow. Eu tô de T-Flow, inclusive. O meu também. Eu também. Eu tô com a coleção de sapato hoje aqui. Eu tô com o novo, não dá pra eu mostrar na imagem, mas ficou sensacional, pessoal. Então é isso, fala lá com o time da T-Flow, seja pra você ter o seu próprio negócio, seja pra você aproveitar e comprar uma peça pra você. E se você tem sua loja multimarcas aí, a T-Flow também vende no atacado. Então você pode falar com o time para comprar no atacado. Beleza? Então, vamos lá para o nosso assunto principal. Bora. Fábio, o Brasil em si é um dos maiores mercados de franqueadoras do mundo, né? O segundo do mundo, só perde aqui para os Estados Unidos? E São José do Rio Preto está em que posição no ranking do Brasil de franqueadoras? Hoje a gente fala que o Rio Preto está entre os 3 maiores, tirando São Paulo. Então a gente é um polo de franqueadoras hoje aqui em São José do Rio Preto. Porque eu fiquei impressionado com isso, né? Até esse almoço que você falou foi em 2021. Eu estava começando a consultoria, estava em dúvida sobre ir para consultoria ou não. A gente comeu e uma das coisas quando eu estava estudando para começar foi aqui tem mais de no dia desse almoço, você falou, se você não for para consultoria, tem muita franqueadora. Eu vejo que o teu trabalho dentro de uma franqueadora pode ajudar muito. Tem em torno de 300 aqui em Rio Preto. Eu falei, louco, tudo isso? E eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso. Tanto sobre o mercado nacional de franqueadoras, o quanto que o Brasil é forte nessa área, quanto aqui em São José do Rio Preto, na nossa região, as franqueadoras também. O que você tem de visão sobre isso? O franchising é muito pujante, né, Guilherme? O que acontece? Baseado, inclusive, se você comparar com o mercado norte-americano, a gente tem muito ainda para crescer, mas nós temos índices muito bons. A ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, é quem regula o segmento, há 30 anos acompanha os dados e números, e a gente está sempre acima da inflação. Né? Tem momentos que às vezes a gente está ao dobro dela, né? O triplo de crescimento. E crescendo todo ano. A única queda que a gente teve no franchise foi quando teve a pandemia que caiu para todo mundo. Né? Mas do restante, o franchise veio sempre crescendo. Crescendo em quantidade de marcas, crescendo em expansão de franquias, crescendo de todas as formas. Tem as suas dores também, né? Recentemente saiu aí algumas coisas na mídia com relação a algumas marcas, mas é que às vezes as pessoas não entendem o franchising. Né? O franchising, ele tem, como todo negócio, os seus desafios, os seus riscos, né? Mas ele é de todo um negócio que tem padrão, é um negócio que já tem uma clientela definida, já um público definido. Então, a gente vende hoje para uma marca de vacinas, por exemplo. Você já tem ali o público definido, o nome da clínica, como vai ser o projeto arquitetônico, o que vai ser os fornecedores homologados e como comprar. Então, para quem está querendo empreender, está querendo ter um primeiro negócio, isso é muito vantajoso. E o Brasil é líder nesse sentido. E Rio Preto, nós começamos, na verdade, você conhece bem a Microlins, foi por conta da Microlins, que na década de final de 80, início de 90... Foi de 90 para 2000, né, o Semenzato? Que o Semenzato montou aqui e ficou muito histórico. O Microlins ficou muito grande, aqui dizem que tinham centenas de funcionários e tal. Eu não sou dessa época, eu sou da segunda geração, né? E ficou muita gente daqui, então, ou que acabaram montando ou suas próprias franqueadoras, ou ainda montaram empresas prestadoras de serviço no segmento, então, seja em agências, seja na parte jurídica, de formatação de franquias, tem grandes formatadores de franquia aqui, e franqueadoras também. Então, às vezes, um diretor de alguma franqueadora de Rio Preto, ou às vezes um gerente, tem algum histórico, alguma experiência anterior, ou já teve algum trabalho lá. Então, foi de lá que veio isso. A gente brinca, fala que é a Califórnia, né, a brasileira aí, porque a gente tem realmente esse Vale do Silício aí, né, esse diferencial competitivo de ter o Mercadão, o IG Piscinas, Chiquinho Sorvetes, Seguralta, Movedu, né, o Grupo Zanon ali é muito forte. O Grupo Zanon, né? Então, muitas grandes marcas aí que estão a nível nacional, que estão figurando entre as 50 maiores do Brasil. Então, Rio Preto realmente tem um protagonismo nisso. Recentemente, a gente teve até um incentivo da prefeitura com relação a impostos do ISS para as franqueadoras pagarem menos. Então, reconhecendo esse poderio que Rio Preto tem, né? Que legal. Eu não sabia que era por conta do Semenzato. O histórico vem dele. Até na semana passada ou retrasada, ele e o João Apolinário, se eu não estiver enganado, eles foram no Primocast. Legal. Inclusive, episódio espetacular, para quem gosta aí, assistam. E eles estavam falando sobre a trajetória deles, né? E eu trabalhei 11 anos na Microlins, sabia que era muito forte aqui em Rio Preto, mas não sabia que a Microlins tinha gerado todo esse movimento. E você vê, o Semenzato, que hoje, Shark Tank, tem um monte de empresa, ele, quando ele pega para focar, ele foca sempre na franqueadora, né? Ele não vai pegar uma empresa para fazer ela crescer como rede própria, por exemplo. Ele quer fazer a franqueadora crescer. Como franqueadora, vender a franquia, esse é o modelo
modelo de negócio que ele acredita. É que é a expertise dele, né? O que ele fez a vida toda, né? Sim, perfeito. Dentro disso, até eu acho interessante, antes da gente falar sobre o momento de cada empresa individualmente ou não, tem uma curiosidade que eu tenho, que é aquele tipo, eu vou dar um exemplo, a consultoria. Faz sentido uma consultoria querer crescer como uma franquia, ou oferecendo a expertise que a gente tem? Como que isso poderia funcionar? Sinceramente, é uma dúvida que eu tenho. Ou, não, o produto é legal. Quando é produto, quando é serviço, quando é ensino, pode funcionar melhor. Como que é? Eu acho que o maior desafio, eu já tive, a primeira experiência minha de uma franqueadora foi uma franquia de tecnologia. E a gente tinha um modelo loja, que ia bem, e tinha um modelo home-based, né? Eu tenho muita dúvida do modelo de serviços home-based. Por quê? Porque o franqueado ele precisa ser multifacetado. Então imagina que o franqueado na área de TI, por exemplo, o rapaz era muito bom de TI, mas ele era bom comercialmente? Ele era bom de marketing? Ele era bom de relacionamento? Então, quando você depende muito do franqueado e da capacidade intelectual, experiência profissional, a franquia ela tende a ter, pelo menos o que a gente ouve falar, você pega hoje grandes franqueadoras, você tem um grupo lá de franqueados que estão muito bem, mas tem muitos franqueados que estão ali patinando, que não vão e tudo mais. Mas se você for olhar no cerne da questão, está muito ligado ao perfil do franqueado. Tem muita gente que entra no varejo pensando que é abrir uma franquia, cruzar os braços ali e vou faturar. E não é. Isso aí é um erro grave que as pessoas Gravíssimo. cometem. Uma das minhas pautas aqui é falar sobre isso. Pode concluir teu raciocínio, mas eu sei que é um erro muito grave. E aí o serviço, quando você fala de uma prestação de serviço, você tem sempre essa demanda. Então, vamos falar aí, uma que cresceu muito, o segmento cresceu muito, de viagens, né? Você precisa que a pessoa tenha um entendimento técnico para encontrar a melhor viagem, o melhor pacote, mas tenha bom relacionamento, fale bem, converse bem, tenha todo esse posicionamento digital e tal. Nem sempre o franqueado é multifacetado, ele tem todas essas características. Você pega uma loja de ótica, eu não tenho nenhum comercial, mas eu vou contratar vendedores, eu vou contratar gerentes, né? Você pega uma loja da T-Flow, né? Eu vou contratar gerente, que já foi gerente de uma outra loja, eu vou contratar um vendedor que já foi vendedor de uma outra loja, que pode não ter sido T-Flow. Então, quando a gente tem essa posição, depende menos do franqueado. Você tem uma força que está ali potencializando. O franqueado fica como gestor do negócio. Esse eu acredito que é o modelo ideal. Quando o franqueado está mais gestor do negócio, que é o que a franquia busca. A franquia busca o quê? Um sócio regional. Alguém que vá para Bauru. Franqueadora de Rio Preto. Não conheço Bauru. Então, levo alguém, vendo para alguém de Bauru, que vai explorar Bauru, que conhece a cidade de Bauru, que tem network de Bauru. Você falou de network um pouco antes, né? Então, tem network em Bauru. Então, você vai potencializar aquilo que eu tenho de modelo de negócio, de marca, de direcionamento de público e de marketing. Perfeito. Eu imagino que, pegando um exemplo aqui da T-Flow, que é nosso patrocinador, quando você abre uma franquia da T-Flow, você tem o produto, então faz sentido. Então, eu não tenho condições, vamos supor que eu tenha herdado um dinheiro, ou que eu tenha trabalhado 20 anos numa empresa, tenha feito um acerto e saí. Tá, eu não tenho expertise para ir atrás de costureira, para ir atrás de estilista, para ir atrás de quem faz corte, mas eu tenho dinheiro para investir, eu tenho vontade de trabalhar. Então faz sentido porque eu vou comprar esse produto pronto e eu vou ter um direcionamento para marketing, gestão de pessoas, gestão da empresa. Porém, quando não é um produto acabado, é onde gera a minha dúvida. Só que a Microlins era cursos. Era curso. Então, ela tinha a apostila, inclusive as franqueadoras de ensino ganham boa parte da renda delas na venda das apostilas, né? Não sei como é que tá hoje, porque hoje digitalizou bastante, né? Bem, né? Mas antigamente vinha muito do material das apostilas ali. E aí você tinha um método para seguir, um início, meio e fim. Tinha a questão do nome da marca atrair alunos naturalmente. Como prestação de serviço, você vê que tem boa margem também, tem perspectiva de crescer, mas qual que é um desafio que é maior do que quando é produto? O desafio da prestação de serviço. Primeiro, essa questão. Se você depende muito da posição do franqueado, da experiência do franqueado, isso impacta. Outra coisa, a prestação de serviço, eu vejo assim, aquela que depende de um profissional muito técnico. Então, a gente sabe, por exemplo, a odontologia é um negócio que cresceu muito, tem muito potencial, está crescendo demais, principalmente a parte estética, a parte de estética facial, que hoje a odontologia já começa a atender, tem especialidades para isso e tudo mais. Mas qual que é o desafio para o franqueado? O franqueado gerir um profissional técnico, ter um profissional que tenha conhecimento técnico. E aí, o dentista ele não é só uma pessoa que faz e executa, ele é um que vende, ele é o cara que aborda. Então, você vai ter dentistas e dentistas. Tem dentista que é excelente técnico, mas não consegue conversar direito. E aí, a pessoa, não gostei.
gostei do Guilherme, achei o Guilherme meio antipático. Não, o cara estava concentrado, estava fazendo o trabalho dele. Então, você depende muito disso. Eu gosto muito da prestação de serviço quando a gente pensa nela no sentido de você reduzir a questão de investimento geral, né, de ter uma operação enxuta e você prestar serviço baseado em produto. Quer um exemplo disso? Nós estamos com um cliente que é de locação de equipamentos, que é a Transobra. O que eles têm? Eles têm a locação de equipamentos. Você compra equipamento para construção civil e a prestação de serviço qual é? Locar esse equipamento. Nisso funciona, porque qual que é a atividade fim? Né? É o equipamento, que é robusto, que foi construído para aquilo, que tem desenvoltura para aquilo. E a tua equipe é uma equipe comercial, um mecânico, um motorista, uma equipe enxuta para você começar uma operação dessa, com uma rentabilidade de 40%. Não conheço um negócio que dá 35%, 40% de rentabilidade. Né? Então, você tem essa vantagem. A ótica é a mesma coisa. Você tem uma vantagem, uma rentabilidade alta, né? Até mais alta do que o vestuário. O vestuário tem, às vezes, os seus desafios de coleção, de troca de coleção, de mudança de margem e tudo mais. Você conhece bem o segmento. Na ótica, você tem muito pouco desconto, você tem muito pouca liquidação. Né? Eles fazem uma liquidação no ano que é Black Friday. Então, você tem uma vantagem em margem alta. Porque ele é um produto de necessidade, né? Exatamente, então, se eu tô precisando trocar meu óculos ou comecei a usar óculos agora, eu vou comprar, não importa, vou ver, posso ver quem tá fazendo um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro, mas eu vou comprar. A roupa, não. A roupa você tem. É uma coisa... E é por isso que eu vejo potencial mais em produto por conta disso. Não quer dizer que o serviço seja ruim, não quer dizer... Só que o serviço, o franqueado vai ter que ter uma ligação muito alinhada. Eu acho que a diferença que fica clara na tua resposta é que é assim, quando a gente está falando de uma franqueadora de produto, pelo menos sobre o produto ela tem controle total da qualidade dele. Quando a gente está falando de uma franqueadora de serviços, ela está emprestando o nome dela, mas ela não tem controle do que está sendo feito ali, né? Pode ser bem feito? Pode. Às vezes o franqueado ele contrata uma equipe tão boa que faz um serviço até melhor do que a franquia original ali faria. Mas, entretanto... ele tem chances grandes do nome dele ser arranhado porque ele depende de prestação de serviço ali, ele não tem controle sobre o produto. Eu acho que é nessa linha, né? E a franqueadora, ela, por mais que ela treine, por mais que ela acompanhe, por mais que ela dê tudo, ela realmente depende desse desenvolver do franqueado. Eu já vendi franquia para jovens, rapazes de 20 e poucos anos que explodiram. Eu já vendi franquia para ex-executivo que patinou. Então, isso não está ligado ao momento, está ligado à disponibilidade, né? O varejo, principalmente, né? Quando a pessoa vai para o varejo ele tem altas rentabilidades, ele tem vitrine. Tem muita gente que gosta de ir para shopping para ter uma loja de shopping. Isso acontece, né? Só que, por outro lado, ele traz uma necessidade de estar próximo. Eu sempre faço uma brincadeira, não sei se já veio isso, mas eu falo que, às vezes, vendedor é assim, uma comeu o iogurte da outra e ficaram de bico, né? Isso acontece sempre. Não é isso? Isso e aí, sempre. alguém tem que falar, e aí, o que aconteceu? Vou ter que comprar uma bandeja de iogurte para cada uma, para vocês não brigarem mais, vamos fazer as pazes, dá o dedinho aí e vambora. Por quê? Porque senão você perde produtividade naquela semana, naquele dia, por conta de uma coisa boba. Então, o varejo é muito dinâmico. Nem todo mundo tem esse dinamismo de acompanhamento. Né? O dinamismo e tem outra coisa, que nem você falou. Eu já vendi franquia para ex-executivos. Então, a pessoa executivo, ela foi crescendo. No começo, beleza. Mas no decorrer da vida dela, ela acostumou a trabalhar os últimos 10, 15 anos só com gente de altíssimo nível intelectual, de formação. Aí ele, beleza, ele compra uma franquia, um vestuário, ele vai começar a ter que, de novo, lidar com pessoas em início de carreira. Perfeito. Ele vai se frustrar muito. E, às vezes, ele não vai ter essa paciência. Mesmo que o investimento seja de 1 milhão. Não importa. O público que ele vai usar, os funcionários dele, podem ser ele vai ter que ter. E aí é onde ter um gestor com experiência, igual você falou. Pega um gerente que tem experiência na área que vai te ajudar muito. Exato. Só que ele não pode ser dependente, né? E eu tô contratando para consultoria, né? Eu tô expandindo meu time de consultores. E é muito mais fácil quando eu preciso contratar um consultor, que é um cargo alto. Eu encontro candidatos. Então, eu faço, por exemplo, hoje eu fiz uma entrevista, amanhã eu tenho 3 e quinta-feira eu tenho mais 2. Eu sei que são todos bons candidatos. É diferente quando eu estou entrevistando para um cliente uma vaga de vendedor, de estoquista, de operadora de caixa, que às vezes eu tenho que fazer 20 entrevistas para achar um bom candidato. E quando o alto executivo vai para isso, ele começa a se frustrar e às vezes é onde a franquia não dá certo, né? E a gente tem um desafio muito grande, né? Eu ouvi uma pessoa falando uma vez, eu achei fantástico a frase, ele falou assim, se existe uma crise no Brasil que só aumenta, é a crise de mão de obra. Sim. Achei fantástico isso, porque você tem crises aí, tem crise política, tem crise disso, crise econômica. O meu contador, ele fala sempre uma frase que eu gosto muito, Barcelos, ele fala que o Brasil viveu mais em crise do que fora de crise. Né? Então o brasileiro tem que se acostumar à crise. Mas a crise de mão de obra é um desafio. E a gente tem um problema de geração aí, né? Essa geração que tá vindo. Eu vi recentemente um rapaz falando, falou, não contrato mais ninguém abaixo de 30 anos, vou abrir meu processo seletivo para 40, 50 anos, né? Ele falou isso. Então, assim, faz um certo sentido. O que eu vejo muito é que essa
molecada, principalmente por conta de muita informação, querem ter o primeiro emprego como o melhor emprego da vida, já no primeiro, né? Quer sair da faculdade já fazendo exatamente o que estudou. E não é assim. A vida, nós somos construídos por aquilo que a gente viveu, né? Eu já trabalhei, acho que uns 15 projetos diferentes. E eu não tinha profissão com 10, né? Na 10ª empresa, eu já tinha uma profissão definida. Não, para que definir na primeira? Então, o pessoal fica muito escolhendo, né? Já vi gente falar, não, ele levou a mãe na entrevista. Fica difícil. Né? Fica difícil porque você vai medindo quem é a pessoa, se ele levou a mãe na entrevista. Eu só aceito quem chega com o pai e com a mãe na entrevista, assim, na recepção, porque quando é pra contratar menor, jovem aprendiz, aí tudo bem. Aí eu acho até legal a mãe tá junto, o pai tá junto, eu acho legal. A partir dos 18 anos, o pai fica dentro do carro, a mãe fica dentro do carro, se você precisou de uma carona. E essa questão até ontem, né, esse podcast vai ser postado num ponto futuro, mas do nosso último episódio, que foi sobre gestão financeira, tem o corte dele, eu falo, o corte de introdução, que eu nasci, o Brasil estava em crise, eu nasci em 95, Boa. Eu passei pela minha infância, o Brasil estava em crise, aí na minha adolescência, estava em crise, deu uma diminuidinha, mas a gente descobriu depois o porquê que estava em paz, tinha muita coisa por baixo dos panos acontecendo, e desde 2014 a gente está em crise, já são 11 anos que o Brasil está em crise de novo, a Copa, 2013 na verdade, que o pessoal protestava, não vai ter Copa, desde então a gente está em crise. Então, ou seja, de 30 anos de vida que eu tenho, a gente pode tirar uns 5 anos aí que a gente teve uma estabilidade que nos causou uma crise maior depois. Então, o empresário ele tem que saber que isso é o normal. O anormal é quando não tiver em crise, ele tem que se adaptar e não culpar o governo, Não, ele tem que assumir a responsabilidade dele. Quando o governo estiver bom, cara, surfa na onda e potencializa teu negócio. Essa é a visão que eu tenho. Concordo. E a crise gera oportunidade, né, Guilherme? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, Sim, né? Sim, claro. Então, a gente tem um cliente que é de ótica, que é a Quióculos. O que acontece com eles? Eles têm alguns shoppings que falam assim, ó, não tenho vacância. Não, meu mix está saturado de ótica, não abro mais para ótica. Só que a hora que vem um momento de baixa, né, do mercado, esse shopping que falou não, de jeito nenhum, não quero nem conversar, e fala assim, escuta, vamos conversar? Surgiu um ponto aí. Ó, parece que nós vamos ter uma oportunidade. Então, esse movimento de mercado, ele também gera oportunidade. O que tem que estar é se posicionando para ter essa oportunidade. Eu sempre falo isso, às vezes eu estava conversando agora com uma consultora minha, a gente estava falando sobre uma investidora que está comprando da gente em uma cidade, uma capital do Brasil. E ela falou, mas ela quer o ponto, ela quer o ponto. Para nós, ponto é transferência de know-how. No nosso entendimento dos nossos clientes, ponto é transferência de know-how. Porque dependendo do ponto, eu vou montar uma T-Flow bem. Dependendo do ponto, eu vou montar uma T-Flow que não vai ser legal. Né? Então, eu tenho que olhar ponto depois. Assina comigo. Ah, mas eu vou assinar no escuro? Eu vou assinar sem saber onde eu vou montar? Não, eu vou te passar, então, contato de meia dúzia de franqueados. Fala com eles, eles já tiveram no mesmo momento que você e você vai poder validar com eles. O que eu fiz, o que eu ajudei, como foi o processo de entrega de ponto, como foi o processo de encontro de ponto. E aí, você vai conseguir, não, fiquei seguro agora ouvindo essas histórias que eles vão fazer isso comigo. E aí você faz. Então, tem que entender que franchising não é negócio próprio. Negócio próprio, eu tenho poder sobre tudo. Você abriu sua consultoria do jeito que você quis, começou do jeito que você quis, com os clientes que você quis. Por quê? Porque era próprio, era seu, você desenvolveu isso. Se eu entro dentro de uma consultoria, seja ela qual for, né, ou de um serviço ou de um produto que já existe, eu preciso me adaptar. Não adianta querer fazer um Frankenstein, né? Querer pegar aquilo, não, mas eu vou fazer do meu jeito, do jeito Fábio. Não, tem um jeito de fazer, tem uma forma de fazer. Claro que o franqueado pode agregar. Dizem que o Big Mac veio de uma ideia de um franqueado do McDonald's. Então, assim, isso pode acontecer. Mas a condição para a franquia dar certo é uma receita do bolo. E tem que usar os ingredientes da forma certa. Perfeito. E essa questão da geração, a geração mais nova, a que está vindo aí, qual que é a grande questão? Eles sabem, hoje eles têm mais informação, vamos dizer. Então, para eles não vão aceitar porque eles têm 16, 17, 18 anos, um líder, um chefe que esculacha, que grita, que chama de débil mental. Coisa que eu, por exemplo, passei e não achava um absurdo. Para mim era ok, o chefe vai gritar mesmo, vai ter dias bons, dias ruins. Hoje é deixado claro que isso não é para ser aceitado. E o que cabe ao empresário, ao franqueado? O que o franqueado tem que ter? Inteligência. Uhum. Eu tenho que me adaptar à geração e não achar que a geração inteira vai se adaptar à minha empresa. Por quê? Ao mesmo tempo que você não está conseguindo contratar ninguém, tem outras empresas que o pessoal está querendo trabalhar e muitas vezes não é apenas pelo valor financeiro. O pessoal mais novo, que mora com os pais ainda, eles não ligam muito para valor financeiro. É perspectiva, de crescimento, é a forma que é tratado. E a franquia consegue oferecer isso porque você já começa com uma história. Você já começa com uma marca forte por trás. Então, é muito interessante
essa visão que o franqueado deve ter quando ele for abrir o negócio dele. E essa visão é muito clara para nós, é aquela história da pirâmide de Maslow, né? Eles viraram de ponta cabeça mesmo. A autorrealização é o primeiro ponto, não é mais o básico de salário e tudo mais. Então eles têm muito essa condição de poder fazer e eles não estão errados. É uma geração que tem mais conhecimento, que tem mais informação, que acaba tendo essa condição. O que às vezes acontece é de impor situações. Então eu já vi, por exemplo, colegas que têm agência de marketing que falam assim, não, tô conseguindo contratar, porque todo mundo que é bom e que tem bom perfil, o cara quer trabalhar home office. Sozinho e trabalhar sozinho trabalhar também. sozinho, Ele vende o quer serviço trabalhar em dele, equipe, freelancer. Não quer estar amarrado e eu preciso de alguém. Eu tô até pagando mais, tô pagando acima do mercado e não acho ninguém. Porque o cara quer ficar home office lá na cidade dele, na casa dele, não quer trabalhar, não vir na empresa trabalhar. Então, esses são desafios que acontecem nessa crise de mão de obra, vamos dizer assim, mas que acontecem em todos os segmentos. Isso é uma coisa que é bom falar também. Não é só o franchising, não é só loja de vestuário, não é só alimentação. Todos os segmentos têm esse desafio com relação à mão de obra. Né? Um pequeno desvio de rota, pegando esse gancho que você falou, porque eu não sou favorável ao home office na grande maioria dos serviços, tá? Na grande maioria. Por exemplo, dentro da minha empresa é muito difícil ter dias de home office. Eu gosto do pessoal ali, porque ou a gente está no escritório ou a gente está no cliente. Mas, enfim, o home office, para mim, ele atrapalha muito no desenvolvimento da cultura. Em você criar um vínculo ali, criar um ambiente de empresa, alguém ser desenvolvido como liderança. Eu acho que ele atrapalha. Porém, eu sei que tem alguns profissionais que ou você permite ou você não vai contratar ele. Sua empresa, você trabalha 100% home office. Fala para mim como que é que você consegue fazer uma gestão e ter uma empresa de sucesso sendo 100% home office. São quase 5 anos de home office já. Eu tô home office desde um pouquinho antes da pandemia. Eu trabalhava ainda numa franqueadora nessa época, aí foi quando começou a pandemia e tudo mais, e aí parou e eu não voltei mais. Depois eu acabei saindo e fiquei home office. Tô há 5 anos home office. Aí fiquei 1 ano na empresa, depois 4 agora com a minha empresa. O que a gente percebe? O que eu entendo? Primeira coisa que você falou muito interessante. Eu não tenho uma busca de formação de liderança. Você já entende que isso não é viável? Não tenho. Eu tenho, na verdade, executores de ações diferentes. Então, eu tenho consultores de expansão de franquia, que são especialistas de franquia. Tem consultor meu que tem mais tempo de franchising do que eu. Então, que tem o quê? Experiência de franchising. Porque o que é o consultor de expansão de franquia, né? Eu já pensei até em fazer um curso de consultor de expansão de franquia, porque eu acho um negócio fantástico ser consultor de expansão de franquia. É um cara que vai falar de negócio, é um cara que vai sempre estar ouvindo sobre negócio, vai estar ouvindo a pessoa e vai usar técnicas de venda para chegar no final, que a gente usa muito essa frase, que não é vender a franquia, mas ajudar a comprar. Ajudar aquela pessoa a tomar a melhor decisão. Hoje eu falei com uma moça, ela falou, eu tô falando com umas 5 empresas do mesmo segmento que vocês, eu tô jogando aberto. Eu falei, não, sem problema nenhum. Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou começar falando dos diferenciais que nós temos. Esse. Por quê? Porque eu me posicionei diferente. Eu faço isso para todo mundo? Não. Mas como ela abriu essa condição de que está falando com vários concorrentes, eu já optei. E eu via nos olhinhos dela, tipo assim, nossa, aquele lá acho que não tem isso. Ah, que interessante isso daí, eu acho que ninguém me falou ainda. Então, é isso mesmo que eu queria, impactar. Eu fiz isso para quê? Com técnicas de venda. Então, se o vendedor ele tem técnicas de venda, ele sabe fazer isso, ele consegue desenvolver bem. E como é um atendimento 1 para 1, normalmente online, em vídeo, eu falo com gente do Brasil inteiro, vai muito bem. Meu pré-atendimento, que é meu pré-venda, também. Ele fica ali no WhatsApp, chamando todo mundo que se cadastrou ali para cada um dos nossos clientes, fazendo perguntas ali de qualificação, marca uma reunião via Google para o consultor atender. Então, você não tem nada que diferencie disso. Eu tenho uma reunião semanal que acontece com toda a equipe, toda segunda-feira de manhã. Então, eu sempre tenho esse ponto de encontro. E eu estou em todos os grupos de WhatsApp que eles estão e eles também. Então, eu gerencio muito remotamente acompanhar. Acabei de mandar um áudio para um dos meus pré-vendas. Falou, eu acho que isso daí, assim, não deveria continuar acontecendo. Tentar fazer dessa forma, porque eu acho que vai ser melhor para a gente otimizar. Então, são funções, eu acho que mais executoras, que não pedem tanto esse alinhamento de cultura e crescimento de lideranças ou alguma coisa nesse sentido. O teu modelo de negócio permite isso. Exato. Mas você acredita que tenha modelos de negócio que são completamente inviáveis, o home office? Eu acredito, já ouvi muitos amigos falando sobre isso, inclusive pessoas que foram para o home office, se arrependeram e voltaram e têm muito mais produtividade. Eu acho que depende, acho que até da cultura do próprio empresário, né? De como ele se abre para isso, de como ele se desenvolve para isso. Porque acontece o home office, né, Guilherme? Tem uma outra coisa. Essa semana eu tive um caso assim, o meu pré-venda falou assim, ó, eu vou viajar mês que vem e tudo mais, vou ficar 10 dias. Eu vou fazer o quê? Ele é PJ, ele é home office. Eu não tenho. Eu falo, não vai, não, eu tenho que fazer isso. Eu não tô. Ele não é CLT. Eu não... Ele ganha sobre resultado. Então, nem todo mundo consegue lidar bem com um PJ.
Então, qual que é o problema hoje do PJ no trabalhista? Claro que tem algumas exceções, mas na grande maioria é porque ele é PJ no papel, mas ele trabalha como se fosse CLT. Ele tem que cumprir horário, ele tem que cumprir data, ele tem uma liderança que manda nele, fala, onde você estava? O que você está fazendo? Como assim? PJ não é isso. PJ tem liberdade para trabalhar, às vezes trabalha em mais de um cliente. Então, eu acho que, além do home office, tem também essa questão do PJ. Tem muita gente que não se adapta a isso. Normalmente, o home office é PJ. Né? É uma pessoa jurídica. Então, assim, ele tem uma relação. Eu tenho contrato com todos os meus consultores, meus colaboradores. Nós somos em 6 hoje, 7, né? Se contar minha esposa, que é minha sócia, aí cuida da parte financeira. Então, desse desenho todo, aí eu acho que funciona. Mas tem negócio que eu concordo que não funciona. Perfeito. O que na sua visão, como especialista em expansão de franquias, franqueadoras de sucesso têm? Vamos falar da franqueadora. Eu quero falar da franqueadora aqui. O que uma franqueadora de sucesso tem na sua visão? Indispensavelmente, 3 pontos principais. Primeiro ponto, experiência no segmento. Não dá para um franqueador com 3 anos achar que ele já tem tudo e sabe tudo sobre isso. Ele tem que ter passado alguns natais, algumas primaveras, alguns invernos, algumas crises para ele poder remodelar. Por que vai acontecer? Se ele é muito recente, eu já fiz isso, hoje a gente não atende mais nenhuma marca abaixo de 5, 10 franquias operando. Por quê? Porque eu já atendi e causou uma frustração. O franqueador foi lá, formatou o negócio. Falou, não, o negócio é muito bom e tudo mais, vou explodir, vou contratar um cara fera aí de expansão e tudo mais. Beleza, show de bola, vou investir em marketing. Tá, beleza, mas qual a experiência profissional que ele tem naquele segmento? Porque aí o investidor vai medir muito isso. Né? Nós temos cliente que tem 25 anos de experiência. Tem clientes que montaram há 30 anos, o pai montou uma rede de óticas e hoje ele está montando a rede dele. Né? Então, isso faz diferença, porque ele esteve lá, ele viveu aquilo lá, né? Ele está inserido nesse segmento em 30 anos. Então, isso faz muita diferença. A primeira coisa é a experiência. A segunda questão que eu gosto sempre de dizer é principalmente a questão da operação no sentido de suporte. Por quê? Porque suporte é contratual, suporte está na lei de franquias. E tem muito franqueador que monta aquela micro franqueadora, né? Todo mundo, vou falar com alguém, é com o Guilherme. Vou falar não sei o quê, fala com o Guilherme. Não sei o quê, é com o Guilherme. Não sei o quê, é com o Guilherme. E aí, não tem mais ninguém aí? Não, não tem. Então, não. Então, a franqueadora... Aí, por que a franqueadora normalmente é maior ou menor? Eu acho que é muito baseado no momento que ela franquia. Então, se ela franquia muito lá no início, né, você vai ter pouca gente dando suporte. Se você já tem unidades, aí a gente pode até falar um pouco sobre isso. Eu defendo muito que para franquear, a gente pode discorrer muito sobre isso, mas para franquear, eu acho que tem que expandir com própria primeiro. Então, eu tenho uma visão de que eu tenho que montar em Votuporanga, em Fernandópolis, eu tenho que ter umas 2 ou 3 em Rio Preto, eu tenho que montar em José Bonifácio. Por quê? Porque aí eu apanhei da cidade, do aluguel, de como montar, de como entrar. Você entendeu a dificuldade de fazer gestão à distância? Isso é o terceiro item, uma franquia validada. Então, experiência, suporte real. Então, ter uma franqueadora de fato. Então, visite a franqueadora, né? Quem estiver querendo comprar uma franquia. E esse terceiro item de validação. Então, a gente tem um concorrente desse nosso segmento de construção civil, de locação de equipamento, que ele montou uma franquia, uma própria, e depois foi montando. O fundador da Transobra tem 23 próprias, em 25 anos de experiência. Faz diferença. Ele tem 240 colaboradores. 75 são mecânicos. Então, se um mecânico tiver lá na franquia lá, com um problema, ele vai ligar na central e falar, qual que é o mecânico que sabe consertar esse equipamento? É fulano de tal, faz uma vídeo aí. Então, isso é o suporte de fato, isso é a experiência de fato, isso é um negócio validado de fato, em cidades de pequeno porte, de médio porte e grande porte. Então, o que eu vejo, às vezes, é a pessoa, não, deu certo em Rio Preto, e aí já criou a franquia, já formatou o negócio. Tá, mas você validou em outras cidades, em cidades menores, em perfis diferentes. Então, a validação do modelo de negócio é um passo importante. É um passo que é premissa, mas o pessoal acha que a uma unidade já valida. Na minha opinião, eu acho que não. Eu concordo com você. E agora, uma coisa que eu penso muito, eu acho que uma referência mundial na questão de franquias é o McDonald's, né? Eu vou trazer o Mac para não falar de marcas nacionais, porque vai que daqui a pouco você está negociando com uma delas e falou alguma coisa, eu não quero te atrapalhar nos negócios, mas vamos falar do Mac. O Mac, ele é um tipo de franqueadora, se eu tiver errado, você me corrige, que para você entrar como franqueado é praticamente impossível hoje em dia. Que é assim, ele já tem um grupo dele e se ele quiser Boticário é assim, brasileiro. Boticário é assim, trabalhei como supervisor de franquias do Boticário, e são franquias de excelência. Eu não ia citar o Bote porque é nacional, mas é isso. É uma franquia de excelência e que se eu quiser abrir uma em Bálsamo, eu não consigo abrir. Exato. Quem vai ser oferecido para o franqueado mais próximo. Exato. Esse modelo de franquias de excelência, que é esse grupo fechado, qual é a grande vantagem que traz para a franqueadora?
A grande vantagem, na verdade, é o que você tem de replicação. Porque quando eu coloco um franqueado no negócio, eu tenho que ensinar todo o negócio para ele, como ele contrata, como ele compra, como ele modela, como ele faz tudo. Quando eu uso o multifranqueado, que é a partir de 2, eu faço o quê? Eu desenvolvo essa operação para que ele possa replicar. Então, ele tem um aprendizado. Por que acontece? O franqueado ele precisa ter um aprendizado. Né? Por que franquia pode não dar certo? Por conta disso. Porque no aprendizado do franqueado, ele falou, não é para mim. Só que aí ele vai aprender só nesse aprendizado. Eu ouvi um diretor meu uma vez falando, eu achei muito interessante. Você sabe quando dá 100% de certeza que aquela franquia é boa para você? Quando você pensa em abrir a segunda. Porque você fechou um ciclo. E quando você pensa em abrir a segunda? Quando você já está operando, quando você monta uma boa equipe, quando o seu faturamento está legal, quando o resultado líquido está legal. Opa, agora eu pensei... Então agora é o 100%. Há uma dúvida no fechamento, na compra da franquia, você fica com 15%, com 20%, com 25% de dúvida. E é normal. Por quê? Porque tem algumas coisas que não são palpáveis ainda na assinatura de um contrato de franquia e pagamento de taxa de franquia. Só que com o decorrer da implantação e sim da operação, é que vai acontecer essa validação. Então, é esse processo que traz a condição. Hoje, segundo a BF, 90% das franqueadoras têm multifranqueado, que tem pelo menos 2. E isso já foi 50, 40, foi crescendo isso. Por quê? Porque é importante para as franqueadoras. Mesmo franqueadoras jovens, com poucas unidades, com dezenas de unidades, já tem multifranqueados. E aí ele vai fazendo uma região ali de unidades, vai potencializando isso. Às vezes ele pega lá 3 gerentes, pega uma das gerentes melhores, torna ela supervisora, para supervisionar. Você Ele já viu muito cria assim? a rede dele com as franquias. Exatamente. E na questão do ponto que você falou, uma coisa que é engraçada, que a gente vê muito meme por aí até, né? É que o MEC vai lá, faz todo um estudo de campo, escolhe, manda engenheiro, manda arquiteto, manda o cara para ver vaga de estacionamento, e aí ele gasta milhões. E o Burger King vai lá e abre em frente o MEC e sabe que aquele ponto é bom. Essa brincadeira que tem um fundinho de verdade, não só dos dois ali, mas eu acho que o ponto é bom para você justamente quando tem alguém do teu segmento ali. Às vezes as pessoas querem abrir num ponto meio que, aqui eu vou reinar sozinho. Só que se ninguém abriu ali ainda, será que não é porque é ruim? Por exemplo, se você for abrir um restaurante hoje dentro do shopping, você quer abrir na onde? Onde tem um monte de restaurante, a praça de alimentação, ou num corredor separado? É na praça de alimentação onde está todo mundo ali. Essa questão da escolha do ponto para ter sucesso com uma franquia é fundamental. É fundamental. Hoje existem muitas ferramentas que dá para se usar sobre isso. O georreferenciamento dá muito isso. É um mapa de calor mesmo, ele mostra isso. Então, tanto no shopping quanto na rua, isso faz muita diferença na operação do negócio. Eu gosto muito dessa tua visão de estar próximo de outros, até porque você divide público, né? Então, esse público, por exemplo, na praça de alimentação, hoje o pessoal quer comer pizza, amanhã eles querem comer uma comida saudável, depois de amanhã eles querem comer um lanche, depois de amanhã eles querem comer um arroz e feijão. Então, essa condição é o mesmo público. Às vezes eu tô comendo arroz e feijão hoje, mas tô olhando e falando, não, sexta-feira eu vou voltar aqui, vou comer essa pizza aqui. E quantas vezes a gente chega na praça de alimentação e decide ali? Não sei o que então, comer. Então, você fala assim, eu vou lá eu decido. Exatamente. E aí todo mundo ali pode ser o escolhido, Exatamente. Né? Então, esse posicionamento é estratégico. Existem algumas situações que o georreferenciamento ajuda muito isso na rua. Na rua, o georreferenciamento ele mostra mapa de calor. Esse mapa de calor mostra realmente um vermelho mais forte, aonde tem mais círculos de gente, aonde as lojas vendem mais. E aí você vai vendo que o vermelho vai ficando fraco. E aí tem, às vezes, uma transversal que é boa, a transversal de baixo não é boa. Se você entrar e ficar alguns minutinhos, você vai ver, tá aqui, ó. Aqui esse quarteirão tem movimento, aquele de lá já tem menos, o de cá tem menos ainda. Ó, essas lojas aqui já estão mais lotadas. Isso acontece em shopping. Você tem as ruas mortas dentro do shopping, né? Aquelas ruas que não tem muito movimento. Então, essas ruas, elas são ruas que você tem que entender. Quem tá ali? Qual que é a marca que tá ali? Qual que é o custo de estar ali? Né? Porque você tem um esforço maior de poder fazer o resultado dependendo da localização. E levando isso em conta, eu quero que você fala para quem quer ter, não precisa ser nem franquia, tá? Mas eu quero abrir minha franquia ou eu quero abrir meu negócio próprio, seja franquia ou seja algo do zero. Quais são 3 situações estratégicas para eu avaliar o ponto certo, o que eu não posso deixar de avaliar? Primeira coisa é fluxo de pessoas, então precisa desenhar isso. Tem gente que às vezes conta mesmo, porque esse contadorzinho lá, fluxo de pessoas, então isso é muito importante para ver. Uma coisa que eu gosto muito de analisar no fluxo de pessoas, eu tive uma experiência na cidade de Paulínia, se eu não me engano, o georreferenciamento mostrava que era uma avenida e de um lado da avenida muito forte, muito quente, tipo, é aqui. Do outro lado da mesma avenida, muito fraco. E eu fiquei curioso, né? E o franqueado foi até lá. Na época, a gente fazia uma avaliação prévia antes. Hoje não se faz mais isso. Mas a gente vai fazer uma avaliação prévia antes. E aí o franqueado falou, não, deixa eu lá ver. Falei, Fábio, já entendi. É a face de sol. O lado de lá, que está mais fraco, é onde bate mais sol.
o dia todo. E o lado de cá, onde tem mais sombra e mais árvore. Então o pessoal opta por andar na calçada do lado de cá e não na calçada do lado de lá da E avenida. às vezes, se você não fizer uma avaliação correta, você vai achar que onde não tem árvore, tua fachada vai ser mais vista, vai ter mais fluxo. Né? Exatamente. Então, esse é um desenho que é muito preocupante. Esse fluxo de pessoas é um item que você tem que olhar muito. Outra coisa, se você está próximo de concorrente, que é uma coisa que tem que tomar cuidado, é o tamanho da sua operação, ou da sua vitrine, no caso, versus seu concorrente. Porque às vezes você está indo para um local, não, mas tem lá, ótica faz muito isso, próximo de um do outro. Mas se eu estou querendo atingir o maior faturamento dali, eu preciso ter uma loja da mesma disparidade. A minha loja tem que parecer tão grande quanto a dele. Se eu quero concorrer diretamente com ele e minha loja não é tão grande assim, eu corro o risco de perder esse potencial de faturamento que eu teria. Então, isso acaba sendo um item que pode ser desenvolvido nisso. Então, fachada é um ponto, fluxo de pessoas é um ponto. E um terceiro ponto que eu acho legal, que está muito ligado, a franquia trabalha muito com isso, a gente fala muito de previsão de investimento. Né? É a relação custo-benefício, que é quanto é o aluguel versus quanto é a reforma. Porque o que acontece? Dependendo do que for, às vezes uma reforma mais barata, com fluxo e tudo mais, não é a melhor coisa. Às vezes é melhor pagar um aluguel mais caro, né? Gastar até um pouco mais em reforma, quer dizer, mas tudo ficou mais caro, mas teu potencial de faturamento é maior. Então tem muita gente que vem para o franchising e vem assim, não, eu tive um caso, inclusive ele acabou destratando na implantação. E eu que sugeri, falei, eu acho que você deveria... Porque ele queria botar preço nos aluguéis, né? Ele, não, eu não alugo por menos que 3. Por quê? Qual que é a tua lógica? A franquia já tem, esses 3, tá dentro de um percentual que ela já entende, tá dentro de um cálculo que ela já entende. Então, talvez o que você não tem é visão e perfil para ser franqueado. E eu respeito isso. Tem gente que tem visão e perfil para ser dono de negócio próprio, ter o controle de tudo, tá na mão de tudo, decidir sobre tudo, querer mudar a rota a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Esse perfil vai tudo bem no negócio próprio. No franchising, ele apanha ou nem deveria entrar, porque você tem essas características que pode fazer. Se impor uma condição em um desses 3 pontos, não, mas eu faço questão que tenha um fluxo X. Se a franqueadora está falando que não precisa disso e tem resultado em outros por conta disso, é uma receita de bolo. Aí é seguir ou não seguir. Entendi. Tem uma coisa que acontece muito, que pessoas, empresários nos procuram dentro da consultoria, e eles são franquias. E eu falo assim, cara, se você é franquia, por que a franqueadora não tá te dando esse suporte? E a franqueadora, é desolador. O empresário olha e fala assim, eles prometeram que eles iam me dar suporte, eles falaram que eu ia ter consultor de vendas, eles falaram que ia me ajudar a planejar ações, eles me falaram isso e isso. E depois que eu fechei, que eu paguei a taxa de franquia e inauguramos, eles sumiram e é isso. O meu consultor tem que cuidar de 50 unidades, o consultor da franquia. E aí a gente faz o nosso trabalho. Pra gente, como empresa de consultoria privada, é bom, porque as franqueadoras, muitas não fazem a parte delas. Muitas fazem. Mas essas que não fazem, como que alguém que está querendo investir consegue identificar a franqueadora que não é um bom negócio? Naqueles itens que eu falei de experiência, suporte, tamanho de operação e validação do negócio, dá para ver essa diferença. Normalmente, quando a franqueadora é mais jovem, o franqueador é mais jovem, né, em termos de operação, de tempo de negócio, normalmente ele tem menos capacidade de dar suporte. E aí, o que acontece? Infelizmente, Guilherme, nós temos nossos problemas, né? O mercado brasileiro é assim, eu até tenho uma palestra que eu falo que a gente já estragou o marketing multinível, né? A gente já estragou o coaching e a gente tem algumas pessoas querendo estragar o franchise, mas não vão conseguir. O que é o estragar que eu falo, né? O marketing multinível nos Estados Unidos dá certo até hoje. É uma segunda renda. Só que aqui no Brasil, eu descobri que se eu colocar o Guilherme embaixo da minha pirâmide, eu vou ganhar, mas o Guilherme não tem desenvoltura nenhuma comercial. Que se exploda. Eu preciso do Guilherme. Meu negócio é colocar para ele ganhar comprar dinheiro. a maletinha dele ali naquele momento. Se você vê o mercado norte-americano, por que dá certo lá? Fala, não, eu respeito o dinheiro do Guilherme. Guilherme, acho melhor você não entrar, que você não tem perfil. O cara vai falar. Você acha que o teu perfil não encaixa. Então, assim, sendo sincero e trazendo gente que realmente possa agregar. E o brasileiro, ele tem muita preocupação. O meu dinheiro é meu e o teu dinheiro pode ser meu também. Sim. Né? Então, você fica nessa condição de querer ganhar em cima de condições de outro. Se você pegar o coach nos Estados Unidos, eu já fiz formação em coach, inclusive, nos Estados Unidos, ninguém é CEO, CFO, CIO, seja o que for, qualquer C da vida aí, se ele não tiver uma formação em coaching. Porque é uma formação que te traz um autoentendimento de quem você é, te traz um autoentendimento do que você pode melhorar, te traz um entendimento de quem são as pessoas, que as pessoas são diferentes, que elas têm visões diferentes. O coach é uma ferramenta fantástica, só que foi banalizada no Brasil, né? Por quê? Porque o cara ia lá, fazia um curso de 1 semana, 2 semanas e começava a dar aula, nem coach ele foi. Como coaching na internet, esse é o problema. E nem coach ele foi. Não construiu nada, só fez o curso. Nada. Então isso foi se perdendo e virou...
banalizado mesmo, às vezes o pessoal, quando eu tô dando uma palestra, que eu gravo um vídeo, algum amigo que quer dar uma alfinetada, e tá tudo bem, são amigos, né? E eles falam assim, tá achando que é coach agora. E eu lamento, e assim, eu já lamentei isso entre amigos, eu falo, nossa, eu lamento que as pessoas usem o coach como se fosse uma zoeira pra alguém, algo que eu deveria me ofender. Eu fico feliz quando alguém fala, mas o tom pejorativo, eu entendo que eles estão querendo brincar, zoar, ou alguns desmerecer mesmo. Mas eu entendo isso que você está falando. Realmente, o coach se tornou isso pelas pessoas querer tirar vantagem. É uma forma fácil de eu ganhar dinheiro aqui. Eu vou falar, a pessoa vai me pagar R$1.000 por mês e eu vou transformar a vida dela. E a melhor definição de coach é o técnico, né? Então você pega aí, nós vimos agora o jogo da seleção brasileira. O Ancelotti mudou a seleção brasileira, né? É um técnico, então assim, é um coach com experiência, um dos maiores técnicos do mundo, com experiência que fez diferença. Você pega os técnicos de grandes tenistas aí, a mesma coisa. São grandes especialistas. Às vezes o Larry não era o melhor tenista, mas ele era um coach muito bom pro Guga. Então você tem essa característica do coach para fazer. E aí o franchising, ele tem um modelo e uma forma de trabalhar. E o que eu vejo às vezes é que as pessoas, ela tem, para responder aquela sua pergunta de como identificar, muita gente foi pro franchise só para ganhar dinheiro de taxa de franquia. Sim, e tem muita gente gente franqueadora formatou fazendo franquia para ficar rico. E ficou. Muita gente ficou e está ficando rico por venda de taxa de franquia. Mas não tem produto final para entregar, não tem suporte para entregar, não tem um modelo validado. E aí começa a acontecer também umas promessas que algumas franquias estão crescendo como se fosse esse marketing multinível ruim. Que aí franqueados aí super conhecidos, de repente está tendo que mudar para os Estados Unidos, porque no Brasil o negócio dele... Exatamente. Que de repente ele estava com 400 franquias em 1 ano, 2... O negócio ruiu. Você fala, como que ruiu? Aí começa a sair notícias, começa a sair as coisas, você entende ali que não tinha como ser sustentável aquilo. Mas e as pessoas que investiram um sonho, que investiram um tempo e que agora estão quebradas? Como é que faz? E tem um outro lado dessa sua pergunta que eu gosto sempre de colocar. Todas as histórias têm 2 lados. Essas empresas que você atendeu, se você olhar com calma, você vai ver que o franqueado, na grande maioria, não é um franqueado que levanta a mão. Então, o que acontece? Nós temos que entender que a franqueadora é como se fosse um professor. Você já teve aluno e já foi professor. Então, o que o professor é? Ele é uma referência para o aluno. Eu tenho franqueados e alunos de vários momentos diferentes. A franqueadora fica lá perguntando. Você concorda comigo que alguns entenderam a matéria, outros não? Sim. Alguns já sabem da matéria do ano passado, pegou bem, o outro não entendeu nada, cabulou todas as aulas lá e tudo mais. Então, o que acontece? O professor, ele vai ajudar quem? Quem levantar a mão. Então, o que eu vejo muito de franqueado? Franqueado que vai para uma consultoria terceirizada e tudo mais, mas não levantou a mão para o consultor de campo. Faz sentido. Ou não quis fazer o que o consultor de campo falou. Eu já vi, por exemplo, franqueado falar assim, não, mas eu não vou fazer uma DRE. Cara, eu preciso. Você fala assim, não tô tendo dinheiro. Mas sem uma DRE eu não consigo ver. Eu não tenho mágica para fazer, não, é só fazer isso aqui, aqui, ali, que você consegue ter resultado de novo. Então, aqui uma consultoria, às vezes mais próxima, e eu concordo com você, ela vai conseguir mostrar para isso. Talvez, porque o cara tem um monte para atender, ele vai trazer um padrão de atendimento ali para fazer. Mas se o franqueado seguir esse padrão, na grande maioria das vezes, ele consegue desenhar um plano de ação, fazer uma ação e tudo mais, mas tem que levantar a mão. Eu acho que o que atrapalha os franqueados novos, os que têm pouca... Porque se eu hoje fosse abrir uma franquia de uma escola de idiomas, de cursos profissionalizantes, eu dependeria muito pouco da franqueadora. Por quê? Porque eu trabalhei 11 anos em uma, prestei consultoria para outras. Ok. O que acontece, eu acho, com falha de franqueadora é quando o franqueado levanta a mão e a franqueadora vai lá e fala assim, mas nos outros lugares está dando certo. Franqueador, mas eu tentei fazer assim e aqui não deu. Me dá uma outra alternativa? E a franqueadora fala, é esse jeito aqui. Falta, porque a franqueadora às vezes coloca 5... E eu passei por isso em uma das franquias. Eu já trabalhei como funcionário, né? Em 3 franquias diferentes. E como consultoria em várias, mas como funcionário em 3. E eu tinha um consultor que ele era responsável por mais de 60 unidades. Ele foi na onde eu trabalhava lá em José Bonifácio, uma vez em 3 anos. Só tomar café, né? Falar mal do piso, falar que a gente tinha que trocar o piso. Foi isso que ele foi fazer lá em 3 anos. Cara, aí a gente nem queria o consultor, a gente se virava por conta própria. E aí o franqueado, ele começa a pegar a birra da franqueadora. E eu acho que dentro da franqueadora, esse é um dos maiores erros que ela pode cometer. Porque aí o teu franqueado, que tem o teu nome, tá falando mal de você. Outras franqueadoras que causam isso, e aí eu quero que você fale, é franqueadora que se torna concorrente do franqueado. Então, vamos usar um exemplo. Eu sou fornecedor, eu sou uma franqueadora de sapato. Meu franqueado paga R$50 num sapato para vender a 100 na loja dele. Aí eu faço uma promoção no meu site da franqueadora desse mesmo sapato a R$60. Eu matei meu franqueado. Exato. Esses 2 erros, de se tornar rival do franqueado
em termos de venda e de não dar suporte quando ele precisa, entendendo o problema, eu considero os dois principais. Eu queria a tua visão sobre eles. Eu gosto muito de responder uma pergunta como essa, falando das gerações de franqueadoras que existem. Se você pegar o McDonald's, ele é uma geração de franqueadora que a relação com o franqueado ela é mais verticalizada. Então, o que quer dizer? Ela é mais up-down. Então, ele já tem um modelo pronto, tem que ser dessa forma, tem que fazer assim, não muda. Normalmente, principalmente quando é relação indústria-varejo, ou seja, eu sou fabricante do chocolate, eu sou fabricante do... Normalmente, fabricante do perfume, normalmente essa relação ela é verticalizada. Então, ó, tá aqui, a condição é essa, o trabalho é esse e tudo mais. Depois veio uma segunda geração de franqueadoras que horizontalizou uma parte. Então, ela trouxe, ó, algumas coisas é comigo, outras coisas são com fornecedores homologados aqui e ali. Você tem uma certa liberdade, você regionaliza umas ações e tudo mais. E eu gosto muito da terceira geração. Eu tenho alguns franqueados, algumas marcas que estão nessa fase de terceira geração. O que é a terceira geração? Primeiro, não tem relação indústria-varejo. Qual a diferença de uma franqueadora que tem relação indústria-varejo para uma franqueadora que não tem? A franqueadora que tem relação indústria-varejo, ela está produzindo sem parar. Ela tem uma fábrica, ela está produzindo. Ela precisa que o franqueado venda. O franqueado não está vendendo, ela vai vender pelo e-commerce, ela vai fazer promoção, ela tem produto lá, ela produziu, né? Ah, teve uma queda na venda nacional. Ela tem que fazer alguma coisa, ela é uma indústria que tem a ponta ali que é o varejo. Se você vem para uma franqueadora que tem relacionamento com os principais fornecedores do mercado, a gente tem isso numa de ótica, as melhores negociações do mercado e tudo mais, mas não produz, ou seja, você compra daquele fornecedor, o que você tem? Uma liberdade de compra de acordo com o que você precisa, você não é restrito àquele produto que ele produz, e ele tem um ganho em cima somente dos royalties. Porque o que acontece? Se você olhar para uma franqueadora que tem ganho na venda do produto, normalmente essas verticalizadas têm, então ela ganha no produto, ela ganha em royalties, ela ganha em taxa de franquia, né? E aquelas que têm fornecedores descentralizados, às vezes ganham em rebate, né? Em comissões. Eu já vi redes, por exemplo, que não tem Coca-Cola, porque a Coca-Cola não faz rebate com ninguém no Brasil, acho que no mundo, né? Então, tem redes que não tem Coca-Cola. Você vai falar, quero Coca. Não, só tem Pepsi. Então, quem tá ouvindo agora vai saber por quê. Por quê? Porque a Coca não faz rebate. E para quem não sabe, o que é o rebate? O rebate é como se fosse uma comissão. Então, o franqueado compra da Coca-Cola e a Coca-Cola teria que repassar uma parte para a franqueadora. Entendeu? Então, essa comissão que ela recebe é uma forma de ganho. E como ela não repassa, a franqueadora fala que dentro não tem Coca. Exatamente. Exatamente. E aí é um problema isso, porque é um conceito da franqueadora, eu respeito isso, tem muitos franqueadores que trabalham assim e jogam aberto com o franqueado que tem essa condição. Só que, por outro lado, ela não fica parceira do franqueado. Então, se eu tenho rebate, concorda comigo que eu vou querer que ele compre mais? Sim. Quanto mais ele comprar, melhor para mim? Não importa ele vender. Tem um conflito de interesses aí. Exatamente. A hora que eu falo assim, não, eu só vivo de royalties. Eu tenho 4%, 5%, 6% de royalties, meu ganho é em cima de royalties. Eu não produzo, eu não sou indústria varejo, eu não tenho rebate com nenhum fornecedor. O que eu vou fazer? Eu vou estar mais compromissado com o resultado do franqueado. Então, se for para escolher uma franqueadora, escolha uma franqueadora que tenha resultado com o franqueado. Ah, mas aquela outra tem um produto melhor ou ainda é a detentora do produto. Ok, só que você vai ter algumas restrições com relação a isso. Aqui você vai ter um franqueador mais parceiro, mais junto com você, porque o teu resultado é o resultado dele, que são os royalties. Perfeito. E aí entra nisso, né? A gente tá falando de Coca e Pepsi, porque são, no mundo, dois concorrentes. Mas é aquilo. Se eu tenho rebate com uma delas e a outra vem me oferecer uma boa proposta para os meus franqueados, mas o rebate é menor, aí eu tô colocando o meu interesse acima dos franqueados. Exatamente. Então é onde atrapalha muito. Exatamente. E o franqueador que montou um negócio para ganhar dinheiro, para se desenvolver, às vezes eu já vi muita gente falar, não, eu tô pensando em vender o negócio para um grupo financeiro, pegar milhões aí e tudo mais. O que ele vai ter? Ele vai ter muito mais compromisso no resultado, no caixa da franqueadora, para mostrar esse caixa positivo, do que efetivamente no franqueado, né? Ou a saída de franqueado, que é uma coisa que dá para falar muito sobre isso, que é o distrato. Ele acontece. O distrato, o repasse de franquias acontece. Mas tem vários fatores que impulsionam isso. Não é só porque a franqueadora é ruim, ou porque a franqueadora não está dando suporte ou o atendimento necessário. Fábio, você que trabalha com expansão de franquias, você está colocando o seu nome e está vendendo o seu nome junto com o sonho da pessoa que está querendo, vai comprar uma franquia, ela está confiando em você. Então é algo muito sério, a sua profissão. Para você, o que uma franqueadora... Fala quais são as características de uma franqueadora que você jamais representaria. Eu não representaria uma franqueadora que não tem operação validada, com mais de uma unidade, com experiência, que não tem experiência no segmento. A gente vê muito franqueador hoje que saiu lá da experiência profissional dele, que era de RH, e montou uma franquia de alimentação.
Qual a experiência que ele teve nisso? O que ele trabalhou em cima da alimentação? Quantas alimentações ele já teve, né? Eu gosto muito, por exemplo, do franqueador que já foi franqueado. Imagina um franqueador que já foi franqueado, né? Ele já sentiu a dor de ser franqueado e vai ser franqueador. Então, as marcas e marcas que têm uma quantidade pequena de franquias que o franqueador não tem experiência. A gente tem uma marca hoje, que é uma marca de estética, que chama-se Plena Face, ela só tem 5 operações. Só que o casal franqueador são multifranqueados da Não Mais Pelo, no estado de São Paulo, há mais de 15 anos. Então, eles estão no segmento de estética, não nessa franquia que eles criaram agora, que é de estética facial, mas eles estão na estética de depilação e como master franqueado do estado de São Paulo inteiro. Então, eles já viram de tudo. Entrar, sair, vender e tudo mais. Traz experiência, mesmo que não seja diretamente com a franquia, que é mais jovem e tem só 5 unidades. Então, não é somente a ligação direta na quantidade de unidades. Porque também ter uma franqueadora com poucas unidades pode ser uma oportunidade para quem está investindo. Hoje eu atendi uma moça que a cidade que ela quer, a gente não tem disponibilidade, já tem uma operação. Né? O meu pessoal acabou não vendo isso e não tem muito o que fazer. Ah, mas eu quero só aqui, não tem jeito? Infelizmente não, porque já está operando nisso. Então, a franqueadora não tem um negócio tão bem validado, a franqueadora que não tem resultado no sentido de experiência profissional, eu ficaria muito com o pé atrás. Porque eu tenho muito medo, a impressão que eu tenho é que a pessoa se jogou. Ela vai lá, vamos falar de um exemplo hoje, um segmento que está crescendo muito, as lavadoras de autosserviço aí, né? Então, você tem um monte de gente entrando nesse segmento sem experiência nenhuma anterior, só porque o segmento tá legal. Só que o segmento tá bom. O que vai acontecer? Esse cara não vai ficar muito tempo. E quando você entra em algo que tá no hype, provavelmente você já perdeu as melhores oportunidades, Exato. os melhores pontos, né? Muito bom. Ó, eu vou pegar aqui o celular para fazer uma colinha, que eu quero fazer um ping-pong com você. Bora lá. Deixa eu até aumentar esse brilho aqui. Que eu quero que você dê respostas curtas e diretas para quem tá começando, tá? Vou tentar. Então, vamos lá. Um erro comum de quem vai virar franqueador. Não gostar de gente. Um erro comum de quem compra uma franquia. Não avaliar o negócio como um todo. Uma qualidade indispensável para um franqueado de sucesso. Ser um bom gestor de pessoas. Uma qualidade indispensável para um franqueador de sucesso. Poderia ser a mesma frase, ser um bom gestor de pessoas. O maior mito sobre franquias que você já ouviu. Que o negócio é só abrir e você Que ganha tá tudo dinheiro. certo. Tá tudo certo. Um setor promissor para franquias nos próximos anos. Nos próximos 5 anos, vamos dizer Eu gosto assim. muito das verticais. Saúde, construção civil, segmentos que você tem recorrência de demanda. Ótimo. Um livro, filme ou série que te inspira nos negócios. Cara, eu sou muito fã de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas livro de favorito. Dale Carnegie. É minha bíblia. Né? Eu acho fantástico. Já li muitas coisas, mas de todos eu acho que ele é E eu vou fantástico. acrescentar mais um, porque esse é meu favorito. E o segundo, que vai ser até um episódio aqui, até o fim a gente vai gravar com uma colega minha, é Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Esse é fantástico. Pode ler ele, que é fantástico. E uma frase que você leva para a vida. Fazer o bem para as pessoas para receber o bem de volta. Crescer com franquias é? Você saber ganhar dinheiro, operar bem e operar dentro dos padrões da franqueadora. Excelente. Fábio, eu quero que antes da gente encerrar, eu quero que você olhe ali naquela câmera para falar direto com a pessoa e eu quero que você dê um conselho para quem tá com a vontade, tá com dinheiro para ter um negócio próprio, seja um negócio único seu ou se você quer ter uma franquia. Fale com essa pessoa sobre erros que ela não pode cometer. Vamos lá, tem muitas coisas aí que você pode fazer, mas a primeira coisa, defina um segmento. E tome cuidado nessa definição, para que você possa ter realmente uma definição do segmento que possa estar alinhado com aquilo que você quer. Então, se você gosta da área da saúde, invista na área da saúde. Se a área da saúde não é uma área que te interessa tanto, nem procura. Ah, mas é mais rentável. Não, procure aquilo que é melhor para você, que está mais ligado com você. Outro item é, faça toda a lição de casa para entender quem é a franqueadora. Então, o que é a lição de casa da franqueadora? Números, resultado, história do franqueador, contato com franqueados. Tem muita gente que compra franquia sem ter falado com o franqueado apenas. Vai ali naquela conversa do comercial e não fala com o franqueado. O franqueado é o quem validou ou está validando se o negócio está indo bem ou não. Então, não é só dinheiro, não é só investimento, é também a sua capacidade de análise para escolher o melhor negócio, que se encaixa para você e que se encaixa dentro daquilo que você quer e que você busca, né? Excelente. Esse conteúdo aqui vale ouro. Eu vou fazer o meu encerramento também, mas antes eu quero te agradecer pela parceria. Já temos aí um contato há quase 5 anos e
Nossas empresas cresceram muito nesse período. Exato. Fico muito feliz com isso. Parabéns pelo trabalho que você realiza, parabéns pela honestidade. Continue com isso, porque a pessoa, quando ela te procura, ela tá querendo, é o sonho dela, é o sonho da vida dela, e ela precisa de pessoas que mostrem o caminho. Quando é franquia, eu fico muito chateado quando alguém entra em contato comigo, porque eu sei que a franqueadora tá deixando a desejar ou porque a pessoa não estava preparada. Quando é negócio próprio, ela vai precisar de um suporte em algum lugar, ela não tem a franqueadora, então a consultoria tá aqui. Mas as pequenas franquias ou grandes franquias precisam ter esse suporte. Então, parabéns, foi um prazer bater esse papo com você. Obrigado, irmão. Obrigado Espero mesmo. que a gente tenha mais oportunidades. Bora. Conte comigo. Até a próxima. É isso. E, pessoal, agora eu quero falar com você. Se você quer ter teu negócio próprio, se você quer abrir uma franquia, saiba que você vai trabalhar muito. Para com essa ilusão de achar, eu vou abrir uma franquia, a franqueadora vai fazer tudo por mim. Não vai. A franqueadora, ela vai te dar um suporte, ela vai te mostrar um caminho. Mas é igual você colocar no GPS. Eu quero ir para São Paulo, daqui de Rio Preto para São Paulo. Esse é o caminho. Quem vai percorrer o caminho, quem vai escolher se vai acelerar, se vai frear, se vai parar para comer, se vai ir direto, é você. É você que toma as decisões, é você que faz o teu negócio prosperar, é você que faz a gestão de pessoas. Então não caia na ilusão de achar que uma franquia é você abrir, colocar o dinheiro, que o dinheiro vai entrar de volta. Não vai. Você vai ter que trabalhar muito mesmo para fazer acontecer. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, um episódio com conteúdo que vale ouro. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau!